Há algum tempo atrás, alguns de vocês devem lembrar, o aplicativo Twitter teve um apagão, para usar um termo coloquial da linguagem cotidiana. O problema foi noticiado como sendo um problema no framework, baseado em Ruby on Rails, um framework para construção de aplicativos web, não estava escalando o necessário para a taxa de crescimento e demanda do número de usuários utilizando o serviço ao mesmo tempo em alguns horários de pico. E o Twitter teve que, às pressas, procurar uma solução. E a solução, além da mudança do framework, passando agora a utilizar um framework em Java, houve também mais investimento em infraestrutura de servidores e processamento intensivo. Ou seja, mais hardware, com isso mais energia, mais insumo. Imagine que uma escola pública ou uma repartição comum troque seus computadores a cada 2 anos. Daí gere 100 kg de sucata. Empresas como o Twitter geram isso quase que diariamente. Se não de computadores em si, mas plástico, fitas backup, invólucros, caixas, restos de fitas, discos queimados, placas de circuito impresso estragadas. Pois é, para aquela treta entre celebridades no Twitter acontecer, muito lixo eletrônico é produzido. Bom, esse cenário foi para termos uma ideia do problema que enfrentamos com esse modelo de computação centralizado e monopolizado em grandes empresas. Não é preciso dizer que, apesar de todo o esforço que eles parecem ter em diminuir o desperdício, apenas surte um efeito leve na aceleração voraz com que eles afetam o meio ambiente. E não haveria outra maneira, outro tipo de computação menos predatória, menos vigilante. Lembre que todos esses aplicativos vigiam e coletam seus dados. Você nem mesmo imagina o que está sendo coletado por técnicas tradicionais e atualmente pela inteligência artificial, em conjunto com a oportuna falta de regulamentação. Não sabemos ao certo se por ingenuidade ou má fé das autoridades, e mesmo a sociedade que não percebe esse inimigo invisível. Mas a natureza mostra bem a destruição que essa indústria promove. Quando a internet surgiu, havia uma grande esperança, pois parecia uma tecnologia que ajudaria a cooperação entre os povos, a liberdade de expressão, a responsabilidade com essa liberdade no sentido de termos um ambiente virtual saudável e benéfico para seus usuários, e o espírito estava lá. Lembre-se que o protocolo de rede utilizado, o TCP, é um protocolo aberto, sem royalties. Ou seja, seus criadores abriram mão de lucrar com esse protocolo massivamente. O serviço que dominou a rede mundial, a web, e suas principais linguagens, o HTML e o JavaScript, todos são tecnologias abertas desenvolvidas em comitês sem fins lucrativos e especificações disponíveis e livres para qualquer um utilizar, criar ferramentas, browsers, engines de linguagem. E esse é o espírito de liberdade que fez com que a internet fosse possível. E se retornássemos a essa liberdade quando o assunto é a democratização de alguns monopólios? Digo, não
democratizar os monopólios, mas acabar com os monopólios e democratizar o acesso à tecnologia. Refiro-me aqui a serviços como o Twitter, que citei no início, mas temos outros como Facebook, Instagram, todos eles sem nenhuma responsabilidade social real. Eles aumentam e desperdiçam o que for necessário para bater suas metas de lucro. Junto com esse modelo tradicional da computação na internet, sempre houveram os rebeldes, os visionários, libertários ou anarquistas, e estes sempre trazem consigo ideias novas que podem mudar nosso modo de ver esse assunto, nosso mundo para melhor. Uma dessas ideias interessantes são a CN. Essa é a sigla muito utilizada como Content Network ou rede de conteúdo, mas as CNs que me refiro aqui são as Community Network. São redes de computadores, algumas já bem antigas, que servem a comunidades em suas necessidades bem particulares. O interessante dessas redes, é que são gerenciadas e mantidas de uma forma bem cooperativa e comunitária. Na sua maioria, estimulam a inclusão, a liberdade, a acessibilidade, tolerância, a não xenofobia, surgem com um espírito plural e agregador. São como um grupo de amigos aberto a sempre aceitar mais pessoas. Lembra um pouco essas comunidades alternativas. Eu diria que são as comunidades alternativas da internet. Mas seu alcance é insignificante perto dos aplicativos comerciais. Como poderíamos usar a própria tecnologia a nosso favor para combater ou fazer frente a esse tipo de computação ou de serviço em tecnologia da informação no modelo atual? Então surge a ideia do Fediverse. É uma junção das palavras federação e universo em inglês, dá essa palavra Fediverse. Não sei se vocês lembram das aulas de história, mas uma federação é um sistema em que os entes mantêm suas características locais, suas culturas, suas leis locais e juntam-se numa organização maior para formar um país, por exemplo, no caso geográfico. Com o surgimento de alguns protocolos, hoje é possível você ter aplicativos que funcionam nessa dinâmica, fazem uso dessa tecnologia. Eles são descentralizados, gerenciados por pessoas comuns que criam suas instâncias. Imagine uma instância como um pequeno Twitter pessoal e pode ser parte de um mesh, de uma malha de instâncias similares e até mesmo de instâncias de outros aplicativos que utilizam o mesmo protocolo. Seria algo como você, dentro do Twitter, mandar uma mensagem diretamente comentando um vídeo no YouTube. Além disso, a pressão destes aplicativos sobre o meio ambiente é bem diluída entre as várias instâncias. Como não há um interesse do lucro exacerbado, e pelo menos até agora as tecnologias ainda vivem num espírito de software livre, estas instâncias nascem, crescem e eventualmente morrem de acordo com as dinâmicas dos seus grupos envolvidos. Vejamos agora alguns exemplos de sucesso de aplicativos federados que estão crescendo atualmente. Temos o aplicativo de microblog, uma espécie de Twitter, Mastodon. Por ser open source, qualquer pessoa pode ter sua própria instância do Mastodon, customizá-la à sua maneira, focado em comunidades específicas
e ao mesmo tempo fazer parte de uma malha de outras instâncias. Isso significa usuários podem interagir através de várias instâncias. É como esse universo cresce sem necessariamente ter que ter uma farm gigante poluindo o ambiente, como os aplicativos comerciais. Outra iniciativa bem interessante é o Pertube, que é um serviço de vídeo similar ao YouTube, mas seguindo o paradigma Fediverse, onde podemos ver conteúdos com mais diversos tipos livres de censura, apenas sob a política dos responsáveis por essas instâncias. Uma iniciativa interessante desses softwares em Fediverse, toda essa ideia surge com um software chamado GNU Social, ou GNU Social, seria, que foi uma tentativa de criar um site de microblog em software aberto, no qual cada pessoa que quisesse rodar esse software e pôr um site desse no ar conseguiria fazer, já que o software era livre para acesso e baixar e usar. Isso começa em 2008. Atualmente o GNU Social já mudou de nome já umas 2 vezes, mas ainda existe e é mais ligado a essa questão da troca de informações entre a comunidade de software livre. Tem uma ligação forte com a questão das distribuições de Linux, com as questões da licença livre, da GPL, da GNU. Então, é uma iniciativa de organizações, fundações que trabalham a favor da privacidade e liberdade na rede, geralmente promovendo esse ideal não predatório, uma iniciativa mais comunitária e menos comercial, no sentido ruim da palavra, né? Comercial, predatório. GNU Social começa aí e é o ponto de partida para toda essa ideia que veio depois, que a gente falou aí do Mastodon e do Peertube, que são já softwares mais de um nível mais modernos, né? São softwares já bem mais complexos do que foi o GNU Social. Eu pus aqui essa citação ao software que foi a seminal nesse ambiente. Bom, essa é o que eu gostaria de apresentar como uma alternativa a esse tipo de computação predatória que a gente tem hoje
no mundo, muito baseada em monopólios e oligopólios, empresas que são extremamente danosas ao ambiente, porque estão constantemente num embate e numa luta por mercado, por lucro, e muitas vezes fecham os olhos para a questão ambiental.